Estes são os jogos mentais de pênalti mais inacreditáveis que já se viram na história do futebol. Primeiro, vamos falar sobre aquela vez que Martinez enganou Ronaldo e Bruno Fernandes. Quando Cristiano Ronaldo voltou ao Manchester United, Bruno Fernandes não estava pronto para abrir mão de suas responsabilidades ainda. Então, quando o Manchester United conseguiu um pênalti de última hora contra o Aston Villa, o goleiro tentou pregar peças dizendo ao CR7 para fazer a cobrança. Mas sendo um mestre de jogos mentais, Ronaldo deixou seu garoto Bruno assumir. Mas ele envergonhou o Goat ao chutar a bola para o espaço. Pelo menos Ronaldo manteve seu orgulho intacto, ao contrário de Ederson, que tentou provocar Saka e se deu mal. Quando Saka se preparou para cobrar um pênalti contra o City, Ederson pensou que poderia desestabilizá-lo apontando para a direção onde ele queria que a bola fosse chutada. Mas quando queres jogar jogos mentais, tens que apostar tudo. Então, podemos dizer que os jogos mentais não são o forte do Ederson, ao contrário do Salah, que conseguiu entrar na cabeça do seu colega de equipa, o Mané. Aos 5 minutos da final da CAN de 2021, o Egito sofreu um pênalti contra os Leões de Teranga do Senegal. Mas assim que Sadio Mané se preparava para marcar a grande penalidade, o seu colega de equipa, Mo Salah, denunciou-o, dizendo ao guarda-redes onde ele iria arrematar. Enfurecido com isso, Mane foi encontrar os dois e apontou para o local onde ele iria jogar. Much bigger penalty now, and it is Senegal who missed the opportunity and a wonderful save from Abu Gabal again. Mas Mané sabia que não podia deixar essa traição passar, então, quando o jogo foi para os pênaltis, ele marcou o chute final que deu a Senegal a taça. Saved now. Salah can't bear to watch. Mane. Droga! Mané deu esperança ao colega só para partir seu coração no último segundo. Mas para João Moutinho, Cristiano Ronaldo o ajudou a superar o medo de pênaltis. Moutinho perdeu um pênalti crucial por Portugal na Euro 2012. Now can Iker Casillas bail out his Real Madrid club teammate Alonso after his saved spot kick? He can! Moutinho denied. Então, na hora dos pênaltis, nas quartas da Euro 2016, ele temia decepcionar seu país novamente. Mas o seu capitão, CR7, jogou com a sua mente, usando um truque astuto ao lhe dizer o seguinte: ele ouviu atentamente, avançou com determinação e converteu o seu pontapé de pênalti com total confiança. Goste-se ou não dele, CR7 é um verdadeiro líder, mas a sua mentalidade insana não teve respostas para os jogos mentais de Diego Alves. Tudo começou em 2015, quando o CR7 cobrou um pênalti contra o Valência. O goleiro deles, Diego Alves, estava tentando desconcentrá-lo, provocando e apontando para a direção que ele queria que a bola fosse. Ronaldo o humilhou ao cobrar o pênalti na mesma direção para onde ele apontava. Assim, quando os dois se reencontraram na partida seguinte, Alves desafiou Ronaldo para zigar a segunda rodada do confronto. Ele então lhe disse: "Eu te desafio a colocar a bola no canto direito." E Ronaldo, sendo quem é, quis mostrar a ele quem realmente mandava ali. Mas desta vez, Alves mergulhou exatamente no local que ele havia indicado e defendeu o pênalti de Ronaldo. Pelo menos Alves estava apenas tentando ser mais esperto que Ronaldo. Mas para Emi Martinez, suas palhaçadas o transformaram no homem mais odiado de toda a França. Após um emocionante empate de 3-3 na final da Copa do Mundo de 2022, o jogo foi para os pênaltis para decidir quem seria o rei do mundo. A tensão era alta, os fãs roíam as unhas e o destino do debate sobre o GOAT estava em jogo. Mas, apesar de tudo isso, Emi Martinez parecia inabalável pela gravidade da situação. Após defender o pênalti de Coman, estava disposto a tudo para que Messi ganhasse a Copa do Mundo. Então, quando Tchouaméni se aproximou para cobrar o pênalti, ele chutou a bola para longe e continuou provocando.
Apesar de tentar ser durão, toda aquela falação entrou na cabeça dele e ele acabou se expondo. Quem diria que ser um babaca podia ser tão eficaz? Não admira que ele tenha feito uma dança estranha depois que funcionou. Agora, esse é o 6º dos 25 jogos mentais de pênalti mais loucos. Espere só pra ver o que Neymar fez a um goleiro no nosso camisa 11. Mas antes de chegarmos lá, vamos dar uma olhada em como Rudiger dedurou seu melhor amigo. Após um empate de 1-1 no Etihad, a partida das quartas de final da Champions League entre Manchester City e Real Madrid terminou em uma disputa de pênaltis. Contando com o apoio de seus torcedores em casa, o Man City estava confiante de que venceria a partida. Mas mal sabiam eles que Madrid tinha um Judas em suas fileiras. Antes de se mudar para o Real Madrid, Antônio Rudiger e Mateo Kovacic eram melhores amigos. Então, no momento em que Kovacic se preparava para cobrar aquele pênalti, Rudiger indicou a direção exata para onde ele iria chutar a bola. Surpreendentemente, Lunin seguiu o conselho dele e conseguiu defender o chute. Para deitar sal na ferida, foi o Rudiger que marcou o último pênalti para dar a vitória ao Madrid. Droga! Rudiger não só marcou o golo da vitória, mas também selou a vitória. Mas trair a amizade pela sua equipa é uma coisa. Executar uma estratégia estúpida que sai pela culatra, bem, isso é outro nível de vergonha. Kepa pensou que tinha descoberto o código de trapaça para defender penaltis. Ele se moveu para o lado direito da trave, na tentativa de enganar Van Dijk para que ele jogasse a bola à sua esquerda, mas Van Dijk mostrou-lhe que era mais inteligente ao passar a bola exatamente onde ele estava. Elegant centre half, Virgil van Dijk to take the next. Van Dijk left nothing to chance. Well, for a game that was 0-0 after 2 hours of football. É o que se chama ser vencido no seu próprio jogo. Mas pelo menos ele não zombou dos seus adversários como Joe Hart fez. Em 2012, Joe Hart estava na melhor fase da sua carreira. Ele era, literalmente, uma verdadeira parede de tijolos. Ele conseguia defender todos os ataques. Então, quando a Itália enfrentou a Inglaterra na Euro 2012, Hart tinha certeza de que ninguém marcaria contra ele. Os italianos e os ingleses empataram sem gols e a decisão foi para os pênaltis para decidir o vencedor. Cheio de confiança, Joe Hart pôs a língua para fora para tentar provocar Pirlo enquanto ele se preparava para a cobrança. Ele se mexia de um lado para o outro para tentar desconcentrar o Pirlo, mas no exato momento em que se atirou para defender a cobrança, o seu ego começou a ruir lentamente, enquanto o italiano realizava um dos pênaltis mais ousados que você jamais verá. Si muoveva molto, faceva dei gesti strani. He misses. This country will be taken. Jiggling up and down on the line. This is Pirlo. Oh, how cheeky is that? The float. Caramba! Quer sal com essa batata frita, Joe? Olha só, humilhar seu adversário medíocre é legal, mas entrar na cabeça do Messi? Isso não é algo que se vê todo dia. Na Copa do Mundo de 2022, o árbitro deu um pênalti imaginário para a Argentina depois que Messi foi mal tocado. Mas em vez de se preocupar, Szczęsny disse aos companheiros: "Relaxem, pessoal, é só o Messi." Vendo o desrespeito iminente, Messi ficou sério e focado. Infelizmente, Szczęsny não demonstrou qualquer piedade e afastou a cobrança do pênalti. Mas, falando sério, aquilo nunca foi um pênalti. Para que se tenha uma ideia, ouça o que o goleiro tinha para dizer. We spoke before the penalty. I told him I can bet him €100 that he wasn't going to give it. So I've lost the bet against Messi. I don't know if that's allowed at the World Cup. I'm probably going to get banned for it. I don't care right now. So you bet it? Pay him either. You're not going to pay him 100? No, he doesn't care about €100. Come on. He has enough. Yeah, I think so. Ainda assim, Messi pode não ser o melhor batedor de pênaltis, mas Karim Benzema vive para momentos como este. Em 2022, o Real Madrid perdia por 4-2 numa semifinal da Liga dos Campeões contra o Man City. Com o jogo quase no fim, eles receberam uma segunda chance quando o árbitro lhes concedeu um pênalti. Karim Benzema era o cobrador de pênaltis do clube e se adiantou para cobrá-lo. Mas há um histórico aqui. No último jogo que disputaram antes desta partida, Benzema perdeu 2 pênaltis por causa de um jogo mental louco de um goleiro. Up steps Benzema and he saved it. He saves it again. So Naturalmente, ele não estava com muita confiança, então o goleiro do Manchester City achou que seria uma defesa fácil.
Mas com o destino do seu clube em suas mãos, Benzema fez isso. Ele fez isso depois de ter perdido 2 pênaltis. Ele tem gelo nas veias. Mas para Cristiano Ronaldo, a sua experiência com Diego Alves ensinou-o a nunca mais cair em truques. Quando Cristiano se aproximou para cobrar um pênalti pelo Manchester United, o goleiro quis recriar o famoso incidente de Diego Alves. Então, ele começou a provocá-lo verbalmente e a apontar para o local exato onde queria que ele batesse a bola. Mas o Ronaldo disse: "Não, eu não vou cometer esse mesmo erro novamente." Agora, não vou fingir que não foi frio, mas prova que esses goleiros farão de tudo para impedir um jogador de marcar. Assim como da vez que Ter Stegen fez polichinelos para mexer com a cabeça do Joselu. Eu entendo que ele está tentando distrair o Joselu, mas quem disse a ele que exercícios de yoga eram um jeito de fazer isso? Depois que ele terminou seu show de comédia, Joselu jogou a bola direto no meio. Aposto que Ter Stegen se arrepende de ter se envergonhado daquele jeito, mas não houve nada vergonhoso nas habilidades de adivinhação de Mbappé. Assim que Remy Cabella estava prestes a cobrar um pênalti contra o PSG, Kylian Mbappé apontou a direção em que ele ia chutar. Areola seguiu o conselho de Mbappé e defendeu o pênalti. Cabella steps up and Areola saves it. Kylian Mbappé. Quem diria que o Mbappé conseguia ver o futuro? Mas por que prever o futuro quando se pode ser como o Neymar e simplesmente perguntar? Eu sei que pênaltis são coisa séria, mas não faz mal se divertir um pouco às vezes. Quando o Neymar estava prestes a cobrar este pênalti, ele pediu ao goleiro para escolher em qual canto ele queria que a bola fosse. Apontando com o braço para o seu lado direito, o guarda-redes, de forma deliberada, optou por mergulhar na direção completamente oposta, pois ele estava firmemente convencido de que o jogador Neymar estava apenas a tentar pregar-lhe uma partida. Se ele tivesse, na verdade, levado a sério a proposta que Neymar lhe tinha feito. Mas nem mesmo um momento tão legal entre jogador e goleiro não é a coisa mais engraçada desta lista, ser enganado não uma, mas 2 vezes pelo mesmo goleiro. Bem, você vai ter que esperar pela nossa escolha número 1 para isso. Antes de chegarmos lá, vamos ver um jogador que leva a zombaria a um nível totalmente diferente. Como goleiro, é sempre uma má ideia jogar com a mente antes de um pênalti, porque quando dá errado, geralmente parece assim. Caramba, eu teria partido pra briga se um jogador me fizesse uma dessas. Mas esse tipo de desrespeito não é nada comparado a um jogador reinventando a panenca. Vimos Pirlo e Benzema humilhando goleiros com panecas frias. Mas o que esse cara fez? Não sei o que é aquilo, mas é ou uma tentativa falhada disso, ou ele acabou de inventar um movimento novo. De qualquer forma, isso fez o goleiro de bobo, o que me lembra da vez que um goleiro de Portugal fez David Beckham de bobo, depois que o jogo da Euro de 2004 entre Inglaterra e Portugal foi para os pênaltis. David Beckham foi o primeiro a cobrar o seu pênalti, mas o goleiro português, Ricardo, continuou tentando distraí-lo. Infelizmente, as palhaçadas do goleiro foram demais para o Beckham, e ele mandou o pênalti para a lua. Não adianta olhar para o chão Beckham. A bola provavelmente já pousou na lua. Mas o Ricardo fez algo ainda mais insano na disputa de pênaltis. Ele defendeu um pênalti sem luvas e depois marcou o pênalti que deu a vitória. Ricardo now, what a story this will be! The goalkeeper saved and scored and won the game! Que lenda esse jogador, mas o próximo goleiro literalmente fez o adversário se borrar de medo. Quando Mason Holgate se preparava para cobrar o pênalti, o goleiro lançou-lhe um olhar de morte. Foi tão intenso que dava para ver o medo nos olhos do Mason. Ou ele invocou alguns espíritos ou leu a mente do jogador. Não consigo acreditar que o Mason chutou a bola nele daquele jeito, mas tudo o que ele fez foi assustar o adversário. Ao contrário de Joe Hart, que pediu para bater um pênalti. Enquanto o Manchester City perdia uma disputa de pênaltis para a AS Roma, Joe Hart pediu ao seu técnico para cobrar um pênalti.
Surpreendentemente, o treinador permitiu que ele batesse, e ele chutou a bola no ângulo como o CR7 no auge. Mas quando chegou a hora de ele cumprir suas obrigações de goleiro, ele começou a rir do Keita enquanto ele se preparava para cobrar o pênalti. Achando que fosse uma piada, Keita sorriu de volta, mas Hart continuou dizendo que sabia onde ele ia bater. Como um raio, ele mergulhou à direita para defender o pênalti. Sentimos a sua dor, Keita. Aquilo foi simplesmente inacreditável. E com isso, chegamos agora ao nosso top 5. Vamos dar início a uma história de vingança entre Bono e Haaland. Yacine Bono adivinhou corretamente e defendeu o pênalti de Haaland. Enquanto tentava comemorar a defesa, ele correu atrás de Haaland, gritando e o provocando. Infelizmente, o karma o atingiu imediatamente, e Haaland foi solicitado a repetir a cobrança do pênalti após uma revisão do VAR. Espera aí, ele vai jogar a bola no mesmo lado? Sim, ele vai. E depois vai comemorar bem na cara do goleiro adversário. E isso sim é uma atitude bem provocadora. Mas o que o próximo jogador fez, isso sim, enganou tanto o goleiro quanto a torcida no estádio. Ele correu como se fosse chutar a bola com toda a força para o gol, mas enganou completamente o goleiro chutando com a outra perna. Não sei que estilo de pênalti é este. Talvez possam me dizer nos comentários, mas sei que este próximo jogador tem poderes mágicos. No momento em que o jogador adversário estava prestes a cobrar o pênalti, o jogador de verde aponta para a marca do pênalti e salta. Para a surpresa de todos, o adversário corre para a bola e faz exatamente a mesma coisa. Agora, não quero parecer louco nem nada, mas o jogador de verde estava a dar uma dica ao guarda-redes? Ou estava a controlar os adversários com poderes mágicos? Uma coisa eu sei com certeza, a pesquisa ajudou Jordan Pickford a entrar na mente dos seus adversários. Sempre que Jordan Pickford está numa disputa de pênaltis, ele sempre carrega uma garrafa de água. Para todos, parece que ele só quer um gole de água, mas quando você olha mais de perto, ela está cheia de informações sobre as estatísticas de pênaltis dos seus adversários. Ele usou contra a seleção do ZEUA, o Liverpool e mais recentemente contra a Suíça na Euro. Ele escreveu na garrafa: "Pula para a esquerda", para o capitão suíço Manuel Akanji. E, de fato, ele mergulhou para a esquerda para defender o pênalti, o que acabou levando a Inglaterra às semifinais. Mas o jogo mental de pênalti mais louco que já vi foi quando um goleiro enganou Benzema não uma, mas 2 vezes no mesmo jogo. Na temporada de 2021-2022, Karim Benzema estava na melhor fase da sua carreira. Ele marcou gol atrás de gol enquanto perseguia a bola de ouro. Mas nada o teria preparado para o que o goleiro do Osasuna fez com ele. Aos 51 minutos de jogo, eles cederam um pênalti e Benzema se adiantou para cobrá-lo. Osasuna stay just one goal behind. Up steps Benzema and he saved it. Sérgio Herrera fingiu que ia para a direita, mas mergulhou para a esquerda para defender o pênalti. 7 minutos depois, o Real Madrid recebeu outro pênalti e desta vez Benzema não cairia nos truques do goleiro. Então, quando Herrera apontou novamente para a esquerda, Benzema chutou para a direita, mas o goleiro defendeu. Caramba, eu sei que o déjà vu é real, mas nunca o tinha visto acontecer com tanta rapidez. Benzema se tornou o primeiro jogador a perder 2 pênaltis em um jogo da La Liga desde 2006. O que me faz lembrar da vez que o Buffon fez uma defesa espetacular para a Itália vencer a Copa do Mundo. E também quando Jan Oblak fez 3 defesas em apenas 3 segundos. Essas são apenas 2 das defesas mais impressionantes da história do futebol. Clique neste vídeo para conferir mais lances.